Muy buenas noches, bueníssimas noites a todos, a todas. Pessoal que assiste aula pelo YouTube, tem uma galera que assiste aula pelo YouTube. E o pessoal dos municípios, o pessoal que assiste aula pelo IPTV, ainda não chegaram, mas devem estar chegando, aqui a gente inicia pontualmente. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Na aula de hoje, dia 8 de julho, a nossa última aula do semestre e a última aula dessa eletiva, né, do turno da noite, né, é uma eletiva que dura, né, um semestre, a gente vai trabalhar o pretérito plusquamperfeito, que é equivalente em português ao pretérito mais que perfeito. Na semana passada, nós trabalhamos o pretérito imperfeito. Vimos que o pretérito imperfeito ele é muito parecido com o português. Você usa para falar de uma ação habitual no passado, para descrever ações habituais no passado, como, por exemplo, quando eu era niño, eu vivia em outra cidade, eu tinha muitos amigos, eu caminhava por las mañanas, né? Mi madre hacía artesanias. Esse é o pretérito imperfeito. E o pretérito plusquamperfeito, ele é usado para falar de uma ação passada anterior a outra ação passada. Ele é um tempo verbal composto, ele é uma locução. Ele vai ser formado pelo verbo haver, conjugado no pretérito imperfeito, e o particípio do verbo principal, tá? Então, a gente vai ver agora a formação do pretérito plusquamperfeito. Hoje é dia 8 de julho do ano de 2022. Essa não é a aula 53, ela é mais para frente. Eu acho que é a aula 58, 59, 53 não é não. Né? Ficou faltando uma aula para fechar 60, tá? Então, pretérito plusquamperfeito. Vamos ler aqui o que é que tem nesse primeiro slide, né? O que é que ele diz para a gente? Ele diz assim, faz umas perguntas. Que tempo é esse? O nome é tão diferente quanto a explicação que encontramos nos livros. Este tempo é o passado do passado. Assim pode ficar difícil entender, mas nós vamos te mostrar, em exemplos práticos, o quanto este tempo é simples. Observe estas frases. Eu tinha falado para os alunos que eles precisavam estudar para a prova. E eles disseram que tinham feito, ou seja, uma ação passada anterior a outra ação, antes da prova, né? Porém, as notas mostraram que eles não tinham estudado o suficiente. Esse é um primeiro exemplo. Ele já tinha visto esse filme antes? Terceiro exemplo. Nós já tínhamos ido lá. Essas frases apresentam, as que estão em negrito, o tempo que estamos vendo hoje. A seguir, você verá exemplos em espanhol, porque aqui a gente viu em português, né? O pretérito, só um minuto. O pretérito plusquamperfeito de indicativo, observe que o pretérito plusquamperfeito de indicativo, usamos o verbo haver em português, né? Em português, usa o verbo haver, mas é mais comum usar o verbo ter. O quadro abaixo vai nos ajudar a montar frases com vários sujeitos. Bom, o que ele está querendo falar aqui, a comparação que se faz com o português, é que em português, geralmente, a gente usa o verbo ter. Por exemplo, quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha saído. Ou seja, ela saiu antes de eu chegar. Por isso que eu falo que é uma ação passada anterior a outra ação passada. Quando eu cheguei, é uma ação passada, minha mãe já tinha saído, né? Já havia saído, mas é muito comum aqui no Brasil, no nosso português, a gente usar o verbo ter no lugar do verbo haver. É isso que está sendo dito ali em cima, né? Antes do quadro, antes do passo 1. Em espanhol, eles vão usar sempre, siempre, o verbo haver, tá?
Quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha saído, qual foi a ação que aconteceu primeiro? Ela sair. Quando eu cheguei, é pretérito perfeito. Ela já tinha saído, é o pretérito mais que perfeito. Já havia saído, ou saíra, há duas formas, né, em português. Em espanhol, vai ser sempre com o verbo haver, tá? E aí, a gente vai conhecer agora a conjugação do verbo haver. Eu havia, tu havias, ele, ella, usted, vamos lembrar que usted é o você do espanhol, havia, nosotros, nosotras habíamos, vosotros, vosotras habíais e ellos, ellas e ustedes haviam. A função do verbo haver é me dizer quem praticou a ação. É ele quem concorda com o sujeito. Ele está conjugado aqui no pretérito imperfeito. A combinação dele com o particípio é que forma o pretérito plusquamperfeito, que em português nós chamamos de pretérito mais que perfeito. Veja como é fácil conjugar o verbo haver. Lembrando, você sempre terá que usar o verbo haver para conjugar qualquer outro verbo no pretérito plusquamperfeito. E aqui é interessante lembrar, né, que você sempre vai usar o verbo haver, porque é ele quem diz quem praticou a ação. É ele quem vai concordar com o sujeito. É essa a função dele, dizer quem praticou a ação. Passo 2. Conheceu a conjugação do verbo haver? Qual é o passo 2? Depois que o verbo haver foi conjugado em pretérito imperfeito, você terá que pegar o verbo principal, o verbo da ação, o verbo que indica o que é que ocorreu, né, no particípio. E conjugá-lo, conjugar no sentido de juntar, né, junto com o verbo haver. Porque o particípio, ele é uma forma impessoal do verbo. O particípio é uma forma impessoal do verbo. Por que uma forma impessoal? Porque ele não concorda. Ele não vai estar em primeira pessoa, segunda, terceira. Ele vai estar de uma única forma. E essa forma ela é chamada de particípio. O particípio em espanhol, vocês já viram aqui outras vezes, quando nós trabalhamos formas compostas de verbo, funciona assim. Para verbo terminado em AR, eu acrescento ado ao radical, hablar, hablado, amar, amado, caminhar, caminado. E para verbos terminados em ER e IR, a gente acrescenta ido ao radical. Regular. Os verbos regulares. Nem todo verbo vai obedecer essa formação. Então, é o caso do verbo cantar. O particípio é cantado, termina em ER. Escrever, escrito. Comer, comido. Hacer, hecho. Aqui é um particípio irregular, por exemplo. O verbo hacer termina em ER, né? Hacer. Porém, o particípio de hacer é hecho e não ha sido, hecho. Resolver, resuelto. Outro particípio irregular. Resolver termina em ER, mas tem como particípio resuelto. E o particípio de hablar é hablado, né? Termina aqui em ado. Então, em português eu diria, quando minha família chegou ao teatro, quando minha família chegou, é pretérito perfeito, é uma ação passada, eu já havia cantado, tu já havias cantado, ele já havia cantado, né? Nós já havíamos cantado. Isso é pretérito plusquamperfeito, né? Que em português chama mais que perfeito. Repare que eu havia cantado, tu havias cantado. O verbo cantar, que é o verbo da ação, né? Ele fica igual. Eu havia, tu havias, ele havia cantado, né? O verbo haver é que vai variar. O verbo haver, ele vai mudar, né? O verbo principal
no particípio. Sempre no particípio, tá? Então, por exemplo, no caso de cantar, que eu estava usando como exemplo, ó, quando minha família chegou ao teatro, eu já havia cantado. Tu já havias cantado. Usted havia cantado. Nosotros já havíamos cantado. Vosotros já havíais cantado. E ellos já haviam cantado, tá? Repare que a ação, que é cantar, ela é representada, né, com uma única forma, que é o particípio de cantar, cantado. O que vai variar é o verbo haver, porque ele é quem vai concordar com o sujeito e dizer quem praticou a ação. Tá entendido isso? Beleza. Bom, passo 2, passo 3, digamos. A gente vai fazer esse exercício, tem aqui um exercício para a gente fazer, que diz assim, é com verbos regulares, né? Então, aqui está valendo ado ou ido. Já avisa para mim ali no começo que é verbo regular. Conjuga os verbos entre parênteses em pretérito plusquamperfeito. Então, lembre, né? Vamos identificar o sujeito das frases, para saber com quem a gente vai concordar o verbo haver. Mário, terceira pessoa. Nosotros, na segunda pessoa. Ellos, terceira pessoa plural. Vosotros, na quarta frase, segunda pessoa plural. E nosotros, primeira pessoa plural. Vou fazer a letra A e marcar um tempinho para que tentem fazer o restante da questão. Então, ó, Mário havia comido muito antes de tirar-se. Tirar-se quer dizer jogar-se, né? A la piscina. Por isso tuvo um corte de digestão, né? Uma indigestão, né? Um corte de digestão, né? Então, antes de se jogar na piscina, o que é que ele havia feito? Havia comido muito, Mário, tá? Então, a gente vai marcar aqui 2 minutos para tentarem fazer. 2 minutos, por favor. Ok. Vamos lá, então. A segunda frase. Nosotros, entrenar. Você vai concordar o verbo haver com nosotros e o verbo entrenar vai no particípio. O verbo entrenar vai no particípio. Então, nosotros havíamos entrenado duro
né, bastante, né, com vigor, para ganhar a competição. Então, havíamos treinado. Lembre-se, o verbo haver é o verbo que vai concordar com o sujeito, é quem vai dizer quem praticou a ação. 3. Estavam agotados, agotados quer dizer esgotados, muito cansados, porque eles haviam caminhado muito. Eles haviam caminhado muito. Verbo haver concordando com o sujeito, né? E o particípio do verbo caminhar, que é caminhado, porque haviam caminhado muito, tinham caminhado muito, como se fala comumente. 4. Vosotros no habíais dormido lo suficiente para estar em forma, né? O vosotros é a voz do espanhol, eu gosto de traduzir como se fosse vocês não haviam, né? Porque é o que a gente usa no lugar de voz comumente. Quando se traduz da forma como se falaria na nossa língua, né? Então, nós diríamos vocês não haviam. 5. Já nós havíamos vestido todos quando ele se levantou de la siesta. O verbo haver concordando com nós outros havíamos. Participo de vestir é vestido. E siesta, vocês sabem, vocês lembram o que é siesta? La siesta. La siesta é aquela soneca, é aquele soninho que se tira depois do almoço, uma tradição espanhola, principalmente ali no sul da Espanha, né? As pessoas, no período da tarde, param tudo para tirar aquela soneca. Faz parte da cultura, né? Dos espanhóis. Questão 2. Vamos lá. Complete as frases abaixo com pretérito plusquamperfeito, a mesma coisa, né? Só que diferente. Diferente em que sentido? De que aqui nós vamos trabalhar alguns verbos irregulares, né? Tem um verbo irregular, tá? Vou fazer a letra A e marco para vocês tentarem fazer. Los chicos ir de fiesta quando volvió Jonas. Ir de fiesta é sair para se divertir, sair para as festas, né? Ir de fiesta. Então, los chicos habían ido de fiesta quando volvió Jonas. Ó, aqui o verbo haver concordou com o sujeito que é los chicos. Vamos identificar os sujeitos nas frases antes da gente marcar o tempo. Então, ó, quando eu cheguei de trabalho, ele, então o sujeito dessa frase aqui é ele, é com quem eu vou concordar o verbo haver. Nunca, vosotros é o sujeito, al baloncesto, baloncesto é basquete, que principalmente o espanhol da Espanha, eles gostam de evitar estrangeirismo, procuram uma palavra na língua deles. Então, no lugar de jogar basquete, basquetebol, baloncesto. Nosotros já los deberes quando la maestra, a professora, volvió. Volvió, voltou. Sujeito aqui dessa frase, nosotros. Quando chegamos ao aeroporto, el avión já... Qual é o sujeito daqui, né? Despegar quer dizer decolar, né? Então, quem que decolou? El avión. El avión. Quando seu tio volvió del mercado, Marcos se de compras. E aí a gente marca mais 2 minutos para, né, que se faça o exercício de 2 minutos.
E vamos conferir, então, a resposta do exercício, né? A gente está trabalhando o pretérito plusquamperfeito. No pretérito plusquamperfeito, a gente trabalha dois verbos, é um tempo verbal composto. Equivalente em português ao pretérito mais que perfeito, que fala de uma ação passada anterior a outra ação passada, como é o caso da letra B, né? Quando eu cheguei del trabajo, ele já se havia dormido, né? Dormido. Vamos arrumar aqui. O particípio de dormir é dormido. Ou seja, a pessoa dormiu antes, ele dormiu antes do outro chegar, né? Ó, quando eu cheguei del trabalho, ele já se havia dormido. O pretérito plusquamperfeito, mais que perfeito, serve para isso. Para você falar de algo que ocorreu antes de uma ação passada. Quando eu cheguei, é passado. Ele já tinha dormido, já havia dormido, né? Dormiu antes de eu chegar, quando eu cheguei, tá? Pretérito mais que perfeito, plusquamperfeito. Nunca vosotros habíais jugado al baloncesto, né? Nunca vosotros habíais jugado baloncesto. Está perguntando se as pessoas nunca tinham ou haviam antes jogado basquete, né? Baloncesto, basquete. D. Nosotros já habíamos hecho, já havíamos feito todos os deveres quando a professora, la maestra, volvió. Letra E. Quando chegamos ao aeroporto, o avião já havia despegado. Já havia despegado, já havia decolado. Quando chegamos ao aeroporto, o avião já havia despegado, decolado. Quando seu tio volvió, não, volvió quer dizer voltou. Del mercado, Marcos se havia ido, né? Então o Marcos já saiu antes do tio voltar. Quando seu tio volviu del mercado, Marcos se havia ido. Pronto. Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai para umas questões de marcar, tá? Eu quero que você marque o pretérito plusquamperfeito na frase 1, na frase 2, tá? Então a gente vai também marcar tempo para que vocês tentem fazer. Como é uma questão objetiva, basta ler a frase, embora sejam duas, eu vou marcar 1 minuto, que é tempo suficiente. 1 minuto. Ok. Então, veja só. Quando chegaram ao cine, já você vai procurar o plusquamperfeito. Então tem que ser o verbo haver no pretérito imperfeito e o particípio. As três formas aqui têm particípio, A, B, C, D. Mas o que está no pretérito imperfeito é a letra B. Deixa eu ver se está animado. Tá, né? Então, ó, se havia, deixa eu pegar a vermelha. Se havia acabado. Quando chegaram ao cine, já se havia acabado a película. Já havia terminado, já tinha terminado o filme, a película, o filme. 2. Quando cheguei a casa, já se haviam ido, né? Letra C. Aqui nessa questão, tanto na letra B quanto na letra C, o verbo está no pretérito imperfeito, havia e haviam,
né? Agora, é a letra C, porque tem que concordar o verbo haver. Quem é que já tinha ido? Os amigos, mis amigos, está no plural. Então, tem que ficar esperto também com relação à concordância. O verbo tem que concordar com o sujeito. Se for singular, verbo no singular. Se for plural, verbo no plural. Nesse caso, como mis amigos é plural, o verbo haver, que tem essa função de concordar com o sujeito, vai no plural. Se haviam ido, mis amigos. Questão 3, questão 4, marco também 1 minuto. Lembre de procurar o verbo haver. O segredo é procurar o verbo haver e ver se ele está concordando com o sujeito da frase. 1 minuto. Beleza? Então, vamos lá. O que foi que eu falei antes da gente dar o tempo para a questão? De que você deve observar o verbo haver. Na questão 3 diz assim: nunca antes Édia havia, tem na letra B e na letra C. Aqui o que vai decidir é o particípio do verbo poner. O verbo poner, ele tem um particípio irregular. Poner. Portanto, não é ponido, já que é irregular. Termina em ER. Fosse um verbo regular, eu acrescentaria ido ao radical. O particípio de poner, já que não é com ido, né, é puesto. Letra B. Deixa eu apagar só isso aqui, para não sobrepor a resposta. E vou escrever o verbo aqui do lado, né? Poner. O particípio de poner é puesto. Beleza? Mesmo raciocínio, vou para a quarta questão, de achar o pretérito mais que perfeito, o pluscamperfeito, concordando o verbo com o sujeito. Quando a polícia chegou, já, o sujeito aqui vai ser la pelea. Pelea quer dizer briga. La pelea já havia terminado, e por algum motivo que eu não saberia dizer para vocês. Ah, não tem nada a ver. Havia, abria, abrá. Letra A. La pelea já havia. Li mal. Tem só uma resposta mesmo. Achei que tinham duas iguais, né? Não. La película já havia terminado. A briga já havia terminado, a briga já tinha terminado, né? Já terminara. Questão 5. Questão 6, a gente vai na mesma dinâmica, mesmo ritmo, tá? Marco para vocês 1 minuto.
Então, bora lá. Tuvimos problemas com o professor porque não tuvimos nosotros, tá? O verbo está na primeira pessoa do plural. Nosotros tuvimos problema com o professor. Então, segue aí na primeira pessoa plural. Porque não havíamos, né? Aí, a gente tem havíamos na letra B e na letra C, que tem hecho com H e hecho sem H, tá? Como é que funciona? A gente tem o verbo hacer, que é o verbo fazer em espanhol, que tem como particípio hecho. Espera aí, vamos fazer bem feito. O verbo hacer hecho aqui é o particípio do verbo hacer. Pronto, assim fica melhor, né? Hecho é o particípio do verbo hacer. Portanto, a resposta, né? Havíamos hecho. Esse hecho sem o H não tem nada a ver com hacer. Isso aqui é do verbo echar. O verbo echar, por sua vez, ele não vai aparecer sozinho, né? Ele vai compor, tipo, echar una siesta, tirar uma soneca, echar a la basura, jogar no lixo, echar de menos, sentir saudade. Então, o verbo echar, né? Ali, hecho, está na primeira pessoa o particípio seria echado. O hecho ali está na primeira pessoa do presente do indicativo, de hecho. Ou seja, ele está aí para enganar. Havíamos hecho, para confundir. A pessoa ficar, meu Deus, é com H ou é com E? É com H, óbvio, né? Que é o particípio do verbo hacer. É só se ligar na frase. Tuvimos problemas com o professor porque não havíamos hecho, não tínhamos feito, né, la tarea. Questão 6. Soube que ellos não haviam, ellos é sujeito, só tem na letra A, que ellos não haviam viajado porque não tinham dinheiro. Letra A. Questão 7, questão 8, a gente vai de mais um minuto para que vocês tentem achar resposta para as duas questões. Um minuto. Vamos lá. Então, questão 7. Quando mis amigos chegaram, é plural, vírgula, yo, a um, esse a um com acento, ele tem o mesmo significado em espanhol de todavia. Todavia, em espanhol, por sua vez, é uma falsa cognata. Significa ainda. É um advérbio de tempo. Quando mis amigos chegaram, yo aún, eu ainda não me havia banhado. Tá na letra A. Yo não me havia banhado. 8. Eu não sabia que tu lê de nosso noviazgo.
Noviazgo quer dizer namoro. Esse li é um pronome de terceira pessoa. Lê a alguém, para alguém, tipo li. Eu não sabia que tu... Quem foi que disse? Tu. Então, tu havias... Mais uma vez aqui. É o particípio. O particípio do verbo decir, que é um verbo irregular. O particípio de decir é dicho. Letra C. Que tu le havias dicho de nuestro noviazgo, de nosso namoro. Questão 9, questão 10. A gente segue no mesmo ritmo. 1 minuto para vocês. Todavia ainda, acabei de falar para vocês de todavia, né? A gente viu ali anteriormente, no lugar de todavia, né? Há um. Então, ambos têm o mesmo significado, advérbio de tempo ainda. Tuve que esperar porque todavia ellos no habían, né? Chegado. Resposta letra A. Cuidado para não confundir o havia com o habriam. O verbo haver ele tem que estar conjugado no pretérito imperfeito, né? Imperfeito. E 10. Antes que mamá regressara, nosotros, sujeito aqui da frase é nosotros, o verbo é o verbo haver, nosotros havíamos limpiado, havíamos limpado. Cuidado, viu? Porque o particípio de limpiar é limpiado, não é limpado não. Em espanhol, o verbo é o verbo limpiar. Tira o AR, limpiar, limpiado. Fica o particípio, tá bom? Pronto. Eu vou deixar aqui, a gente já não vai ter mais tempo para responder essa interpretação, mas vocês podem ler o texto. É um texto que fala que beber água pode ajudar a emagrecer, tá? Resposta está aqui. E aí a gente encerra, portanto, vai encerrando essa aula de hoje, tá? Nós trabalhamos semana passada o pretérito imperfeito. Esta semana nós trabalhamos o plusquamperfecto, que é equivalente ao pretérito mais que perfeito do português, né? É muito parecido, é muito próximo à forma de conjugação. E hoje, especialmente hoje, a gente termina essa eletiva, essa disciplina eletiva. Vocês têm agora, primeiro ano no novo ensino médio, essa oportunidade de cursar, de aprender algumas eletivas. Essa disciplina Piauí Habla Espanhol foi uma delas, tá? Nós tivemos uma aula ao vivo, toda sexta-feira, e sempre 2 aulas gravadas às segundas. Totalizando 59, 60 aulas, foi a série que mais assistiu aula, ou mais teve aula de espanhol durante esse semestre, tá? Então, agradeço aí a companhia de vocês durante esse período. Desejo que tenham boas férias, né? Muchísimas gracias. Felices vacaciones. Nos vemos.